RC16. Aqui você se vê. Olá, amigos do programa Enfoque Espírita. Esse programa, mais uma vez, vai entrando à sua casa, ou, quem sabe, você está, às vezes, fora de casa, mas está assistindo o programa. Enfim, ele vai ao seu encontro para levar a paz que a doutrina espírita nos dá. Por quê? Porque a doutrina espírita, ela é tão superior que ela absolutamente não condena as demais religiões. Ela é tão natural, é coisa de Deus, que então ele diz que as pessoas de outras religiões podem se salvar, no sentido de salvar, que a gente explica qual é, de uma forma muito superior a muitos espíritas. Por quê? Nos ensina a doutrina espírita que não é o recurso que nós temos em maior ou menor quantidade, o estudo maior ou menor que tivemos na nossa vida, ou a situação social melhor do que outros inferiores, que na verdade vão para o céu. Esses seriam privilegiados e Deus não seria justo. Na verdade, é todo aquele que é um homem de bem, que ama a Deus e ao próximo como a si mesmo. Por outro lado, então, a doutrina espírita nos diz, portanto, na pergunta 982 de O Livro dos Espíritos, tantas vezes repetida aqui, é necessário a gente ser espírita para ter uma boa situação no mundo espiritual, e os espíritos respondem, absolutamente não. Isso não seria justo. O que importa é ser um homem de bem, que ame a Deus e ao próximo como a si mesmo, que faça caridade, exercendo perdão, essa coisa natural, que é da própria doutrina. Em virtude disso, então, as pessoas têm curiosidade de conhecer uma doutrina que não tem interesse em converter todo mundo. Uma doutrina que, por sua vez, não se impõe como a única melhor que vai salvar os outros, não. Apenas nos indica um caminho da verdade, permanecendo cada um na sua crença. Qual o problema? Isso é coisa de Deus, caso contrário, é coisa de seres humanos. Por isso que esse programa, então, as pessoas nos dizem já há anos, dizendo, puxa, é bom ouvir o senhor, porque o senhor não ataca a nossa religião, que não há necessidade, gente. Nós temos apenas que ser bons, amarmos a Deus e ao próximo, conforme Jesus nos ensinou. O resto é o resto, criação humana, que nós respeitamos, sim, porque não fazem mal, essencialmente, mas não são condições essenciais à nossa melhoria espiritual, vamos chamar assim. Começando então o programa, tudo bem, Vaquimilha? Graças a Deus, tudo ótimo. O senhor está bem? Tudo na paz de Deus, né? Hoje é um dia diferente, dia do trabalho, né? Esse é o nosso trabalho, aquele que nós dedicamos. Dediquei minha vida a isso, a divulgação da doutrina espírita. Já tive, digamos assim, a oportunidade, eu prefiro dizer assim, de usar a palavra em muitos lugares, muitos estados brasileiros, mas também na Europa, e simplesmente tentando divulgar, fazendo da minha vida esse tipo de coisa. Sempre que aparece a oportunidade, estamos ali tentando exemplificar, pregando, claro, mostrando a beleza que é a doutrina espírita, claro, quando a gente dá o trabalho de conhecer, né? Perfeito. Como se diz na gíria, o espiritismo matou a morte. É verdade. Né? Realmente. A morte passou a ser para nós um estágio em que o espírito está usando o corpo físico. E, após a morte, então, é o estado em que o espírito não está usando o corpo físico. Portanto, há apenas um embate, uma mudança de ambiente, mas não muda nada mais. Continuamos a ser nós mesmos, porque a matéria, obviamente, vai chegar ao fim, mas é o fim do corpo físico, não do espírito. Então, aí, é a beleza da doutrina espírita que se continua. No momento, eu estou me deliciando com um livro que eu não trouxe, mas não custa fazer propaganda dele, é muito antigo, né? E eu já reli uma vez, está todo marcado. Então, ele fala sobre a reencarnação. E dizendo, então, o título dele é magistral. Ele diz assim, reencarnação, o elo perdido do cristianismo. Certo, então, a gente vê ali como é que ao longo dos séculos, tendo visto que Jesus nada escreveu e que Jesus nada ditou, então, e que ele apareceu para os discípulos depois de morto, e várias vezes, e Tomé tocou os dedos na figura de Jesus e na ferida dele. Então, por favor, ele voltou, então ele vai aparecer outras vezes. Mas como não apareceu com o tempo, que aquilo era para mostrar que a vida continuava, nada mais, então
os discípulos aí viram na condição, e até terceiros, não discípulos, de escrever o que nós temos hoje, contando a vida de Jesus, seus poderes extraordinários e seus ensinamentos. Perfeito. Isso é uma outra história que já abordamos aqui há bastante tempo atrás, mas de repente voltaremos a falar. Perfeito. Ou seja, como é que Jesus foi o que foi, ou seja, o que foi o cristianismo no princípio do cristianismo, né? Perfeito. Não é o cristianismo que nós conhecemos hoje, porque é lógico, não é um ataque nem discussão, é apenas o fato, são 2000 anos tomando decisões diferentes, algumas coisas não conferem exatamente com os ensinamentos, tá? São os tais dogmas que quase todas as religiões têm. Então, essa é questão apenas de adaptação. O cristianismo em si permanece como é. Mas, enfim, nesse dia de hoje, que é o dia do trabalho, vamos lembrar que na terceira parte do Livro dos Espíritos nós temos a lei moral, temos uma delas é a lei do trabalho. A lei do trabalho, exato. Sem o trabalho a gente não vai para frente e para o alto, e que todos os brasileiros possam ter a felicidade de encontrar o seu trabalho, Sim. aquele meio honesto de trabalhar. A nossa população cresce muito, mas a gente sempre se lembra dos ensinamentos de nosso Senhor Jesus Cristo, vindo através de terceiros, mostrando que o Brasil é coração do mundo, pátria do Evangelho, que isso é uma etapa que nós estamos enfrentando. Mas tem uma promessa nesse mesmo livro, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que diz que as armas estrangeiras nunca vão prevalecer nas terras brasileiras, que já é uma beleza, né? Com certeza que sim. Então, vamos continuar o programa para ganharmos tempo? Perfeito. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas, ao vivo, às quintas-feiras, reprises às 17 horas, aos sábados às 18 horas e também às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que aceitamos perguntas, sugestões e reclamações. enfoquegeralpetrópolis@gmail.com. E pode ser acessado também pelo Facebook. É só escrever lá em cima o que eu vou dizer, mas tudo junto, ok? TV Cidade de Petrópolis. Você vai ver toda a programação deste canal, que é uma maravilha, inclusive o programa Enfoque Espírita. E também pode ser visto pela internet, www.tvc16.com. Eu vou passar agora, seu Gama, a leitura do nosso texto. Lembrando, Vec Beli, me perdoe interromper, mas no programa anterior nós falamos sobre paciência. Hoje nós vamos falar sobre impaciência. Tem um motivo. A gente está mostrando que o brasileiro está cansado de enfrentar uma crise já há algum tempo, estão impacientes, então aparece aí, às vezes, determinados atos ou ocorrências que resultam em acidentes e problemas graves, pela nossa impaciência, pela nossa incapacidade de sermos pacientes. Então, por isso é que o título não é por acaso, está aí. E também não é por acaso a impaciência no dia do trabalho. Perfeito. Então, do livro Rumo Certo, de Francisco Cândido Xavier, vindo de Emmanuel. Título: Impaciência. Assunto importante nas áreas da paciência, a cura da impaciência que frequentemente alimentamos a detrimento de nós próprios. Se somarmos os dias e os minutos que sacamos nos créditos do tempo, a fim de acalentar irritação contra nós mesmos, verificaremos que o desespero manifesto ou imanifesto se nos erige na existência em favor de dilapidação, desencadeando enfermidade ou desequilíbrio, desastre ou morte prematura. E não é só no setor de prejuízo pessoal que o tema nos merece reflexão. A intemperança mental, à frente de nossas fraquezas e desacertos, gera nos outros azedume ou desânimo, tristeza ou prevenção, estragando-lhes a vida. Nas horas em que nos conscientizamos acerca dos erros que nos sejam próprios, acalmemo-nos
para pensar ao invés de lastimar-nos sem proveito. Registrar as nossas falhas, diligenciando saná-las ou suprimi-las, de vez que, menosprezando responsabilidades e compromissos, menosprezamos a nós mesmos. Devemos examinar-nos com paciência e coragem, que nos induzam à melhoria. Teremos errado, fracassado, destruído recursos ou sofrido ilusões e desilusões. Queixa inútil e autopiedade, porém, não edificam. Reconheçamos com sinceridade os obstáculos, mutilações, conflitos e deficiências que ainda nos caracterizem o modo de ser e que comumente nos fazem cair no chão do arrependimento. Entretanto, não nos permitamos permanecer estirados em angústia vazia, e sim compreendendo os tesouros do tempo de que a divina providência nos enriqueceu. Procuremos reerguer-nos, trabalhar, corrigir-nos e burilar-nos tantas vezes quanto se nos façam necessárias, porque a impaciência, de qualquer modo, de nada nos serve e nem ajuda a ninguém. É incrível, né, mas muitas vezes as pessoas, a gente vê isso com frequência, sim, em virtude de um acidente de trânsito, não foi de propósito, isto, e não obstante saem brigas, às vezes até morte. Exato. Então, nós temos que estudar um pouco o nosso comportamento, porque o reflexo disso ao longo da vida e ao longo das outras vidas é reflexo muito difícil, né? Vai refletir, muitas vezes as pessoas, certeza, por um ato irrefletido, acabam com a própria vida, inclusive. Não sabem que vão precisar de 2 ou 3 vidas à frente pelo para liquidar menos, toda né? Vai depender débito especificamente se ele trabalhar a favor da renovação interior. Claro. Isso. Vamos comentar sobre os núcleos espíritas, seu Gama? Vamos, ou sim. deixamos? Vamos sim. Então tá bem. Aproveitamos de uma vez. O que são núcleos espíritas? O Conselho Espírita de Unificação, que corresponde a Petrópolis e também a São José do Vale do Rio Preto, ele criou aqui em Petrópolis os chamados núcleos espíritas, que são instalados nas casas de pessoas que moram muito longe dos centros espíritas. Então, para ir a um centro espírita tem que pegar 2 ônibus. E para voltar também 2 ônibus. Ora, se termina às 10 horas, aproximadamente, uma reunião pública, e a pessoa vai pegar 2 ônibus ainda, vai chegar meia-noite, 1 hora em casa, fica muito longe. Então, essa pessoa, se tem vontade de conhecer a doutrina espírita ou ter o evangelho comentado em casa, telefonará para esse número que nós vamos dar, e o nosso amigo Antônio Carlos, junto com uma equipe, irá até lá, é um empresário, e lá na sua casa. Então, verá um local, uma varanda, talvez, uma sala, é provável, uma garagem grande, é provável. Então, ali se fará, então, uma reunião na qual se vai ler o Evangelho, comentar o Evangelho, ao final da água fluidificada. Isto. E o passe, que é a imposição das mãos, alterando o cosmos celular para nós, para melhorar. Ensinado por nosso Senhor Jesus Cristo, que mandou, ide, impõe as mãos, curando, né? Então, em virtude disso aí, eu vou dar o telefone, se for o caso, a pessoa vai até lá, com uma equipe, verifica se pode, daí para frente. Já temos esses núcleos espíritas funcionando na posse e também no retiro. Perfeito. Ok? Telefone do Antônio Carlos. 2235-2370, 2237-3194. Então, 2235-2370. Todos 2, um da casa ou do trabalho do nosso irmão. Podemos seguir em frente. Vamos então. Então, pessoal, nós estamos estudando o Livro dos Espíritos e estamos na segunda parte, no capítulo 9. E o título geral é Da Intervenção dos Espíritos no Mundo Corporal. E hoje o título é Poder Oculto, Talismãs, Feiticeiros. Porque são 11 capítulos
Isto. Dentro de um capítulo, às vezes, nós temos vários títulos. Né? Perfeito. E o título de hoje, então, é O Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. Poder Oculto, Talismãs e Feiticeiros. Vamos Perfeito. Algumas pessoas acreditam que podem fazer pactos com maus espíritos. Isso é possível? lá. Não. Primeiro que pactos não existem. E não existe porque os espíritos não iam se submeter. Eles até poderiam criar algum obstáculo para nós, mas nós não poderíamos criar obstáculo para eles. Então, esse pacto estaria quebrado. Então, pacto não existe. Mas o que pode acontecer é a pessoa presumir que tem esse pacto e achar-se nessa condição e passar apenas a ser um ridículo. Pacto não existe. Não existe. Porém, tem pessoas que acham que fizeram um acordo. Mas os espíritos estão rindo disso aí. Mas com certeza. Mesmo sendo espíritos inferiores, não tem. Tá? Exato, perfeito. Agora, tem uma forma, eles podem nos... Isso nós vamos falar várias vezes. Eles podem nos tentar, mas quem vai fazer o mal somos nós mesmos. Ah, sim, Entendeu? exatamente. Então, se eu peço ao Vec Miller, já desencarnado, não é o que eu desejo não, pelo contrário, estando aí ao nosso lado, ele desencarnado, se eu peço a ele, e ele, por motivo diverso, atende meu pedido para fazer mal a alguém, ele não vai conseguir, porque depende desse alguém, da mente dele, mas ele pode tentar esse outro. Por isso que nós temos a obrigação, quanto mais nós falamos aqui, vigiai e orai. É o meio da gente se garantir para não cair em tentação. Jesus é explícito, está aí. Orai e vigiai para não cair em tentação. Perfeito, perfeitíssimo. Um homem mau, com a ajuda de um mau espírito, pode fazer mal ao seu próximo? Claro que não, de jeito nenhum, não adianta, mas o mundo desmontava. Mas tem pessoas que acreditam, e quando a crença em algo que não corresponde à verdade, né? Então, por exemplo, como certas narrações do que acontece no paraíso, homem nenhum sabe isso. O que importa é o seguinte, existe o livre-arbítrio para a gente tomar a atitude que quiser errada, mas não é isso que funciona. O que funciona realmente é que não pode agir um sobre o outro, com imposição não. Agora, contar com a ajuda de um espírito superior para fazer o bem, ou um espírito até não muito superior, mas que queira fazer o bem, pode contar com a ajuda dele, porque para isso a lei não impede. Desde que essa ajuda seja ética, moral e nunca material. Então o espírito não vai dizer para você qual é o número que vai dar na loteria amanhã. Com certeza que não. Nem ele vai interferir na máquina lá que produz o número, porque o mundo também não resistiria a isso. Né? Então, claro, seria um absurdo, tudo se modificaria. Não, não é assim, eles não podem interferir a esse ponto, mas como sempre, nós já frisamos, tentar, ele pode nos tentar. Exato. E a gente acreditar em absurdos, que depois a pessoa, usando o próprio bom senso, quando desencarna, bota a mão na cabeça e como é que eu pude acreditar naquele negócio, mas já era tarde. Exato. Quando o senhor fala exatamente do vigiar e orai, é para que a gente não caia o nosso padrão vibratório, porque aí você está dando condição para que um espírito inferior venha lhe causar ou lhe tentar para fazer coisas ruins. E aí vai depender especificamente de ti aceitar ou não. Se aceitar, com certeza você vai ter que resgatar depois. Mas se não aceitar, o que acontece com esse espírito inferior? Ele se afasta porque você não dá condições a ele. Não é isso? Sim. É o que acontece habitualmente. Por isso, insistentemente, nós citamos aqui os 3 evangelistas, mas são os 4. Dos 4 usam, às vezes, uma pequena variação. Por exemplo, Mateus 26, 41. Vigiai e orai. Perfeito. Entendeu? Para não cair em tentação. Vigiai e orai. Você precisa fazer as duas coisas. A gente não faz, enfrenta esse tipo de obstáculo. Nós temos que fazer o primeiro intervalo e voltaremos em 1 minuto, tá? Tá certo. Até já. Por enquanto é só uma campanha de alerta. Adote o consumo consciente de água já, para que daqui a pouco não seja a gente nessa situação.
essa é a minha história de bullying. Tem uma garota bem popular na minha escola que me tratou mal por muito tempo. Uma vez ela tentou me humilhar e me derrubou na frente de um monte de gente. E ela sempre me chamava de alguma coisa feia que ela inventava. Os outros alunos sempre ficavam do lado dela e contra mim só porque ela é popular. E eu acho que eles ficavam com medo que ela fosse virar contra eles também. Eu tinha medo de contar pra alguém porque eu achava que isso ia piorar a situação. Mas a minha mãe viu que eu tava triste, então eu contei tudo pra ela. Ainda bem que eu falei. Minha mãe falou com a escola e explicou pra eles o que estava acontecendo. Agora a menina popular parou de ser chata comigo e com os outros também. E no final foi melhor pra todo mundo. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Enfoque Espírita e vamos seguindo então com as perguntas e respostas, Vecmília. Perfeito. Algumas pessoas dizem que têm poder para obter ajuda dos espíritos. Isso pode ocorrer? Bom, eu vou mudar a palavra. Dizem que tem poder, poder não. Mas alguns têm o dom. Se for para o bem, é possível. Isso. Então, por exemplo, uma pessoa que tem mediunidade, ele não tem poder, mas ele tem o dom. O dom. Eventualmente, poderá usar bem ou usar mal. Mas é um dom. Uhum. Como eu digo sempre, tudo que a gente ensina aqui está na Bíblia. É claro, os ensinamentos principais. O procedimento do dia a dia e na hora a hora também não. Seria impossível prever tudo. Então a gente pode ver na primeira epístola aos Coríntios, que eu peço até para você dar uma olhada, já comentando isso aqui no intervalo. Uhum. Então, se você puder ler, a gente vai ler a relação dos dons espirituais. Então, São Paulo não chama de dom, ele chama de poder. Portanto, a gente não tem dom, a gente tem dom, perdão, mas não tem poder sobre ele. Esse dom pode vir e pode ser suprimido a qualquer momento. Isso. Tá? Para, então, com a ajuda dos espíritos, para fazer o bem. O mal, não. Perfeito. Então, vejamos que dons são esses. São Paulo dá o título, que título? É acerca da diversidade de dons espirituais. Então são dons espirituais. São Paulo vai ter muitos dons. Hoje você chama isso de mediunidade, problema de terminologia. Vamos lá. Perfeito. Então já vou começar no versículo 4, Tudo ok, bem. Salgado? Olha, preste atenção, que na hora que ele for dizer, eu vou dizer, esse é o famoso versículo 7, olha só. Isso. O 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então, a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esse é o dom que ele está se referindo. São muitos, ele está explicando assim, usa outro nome. Dom espiritual, que nós chamamos de mediunidade. Tá? Perfeito. É claro como a água. Perfeito. Continua aqui? Continua, por Isso. favor, para ver. Agora você vai citar esses dons. É o Isso. dom de... Agora, porque a um, pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. É o dom da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. É o dom da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. É o dom de fé, a pessoa que tem fé muito grande. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. Então, quantos médiuns curadores? Vamos dar outro nome logo direto. Quantos médiuns curadores? Quantos santos foram curadores? É isso aí. Simples e prático. Perfeito. E a outra, a operação de maravilhas. E a outra, a profecia. E a outro, o dom de discernir os espíritos. O que é profecia aí? Me permita interromper, interessante. Por não. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Olha lá o que ele diz. Abre aspas. Antigamente Israel, indo qualquer um consultar a Deus, não era Deus, mas era um espírito, mas ele dizia, antigamente Israel, indo qualquer um consultar a Deus, dizia, vamos ao vidente, porque os profetas de hoje, antigamente se chamava vidente. Então, passou a se chamar profeta, que antigamente chamava de vidente.
hoje chama de médium vidente. Médium qual a vidente. diferença? Eu não consigo entender qual a diferença. É incrível, mas tá, isso a Bíblia não mandei imprimir, não. É assim mesmo. Com todas certeza são. que sim. E a outro, o dom de discernir os espíritos. O dom de ver os espíritos. E a outra, a variedade de línguas. O que falam línguas estranhas. E a outra, a interpretação das línguas. Isso. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Isso. Maravilha. Então a gente vê, é uma questão de estudar. Perfeito. Estudando a gente compreende as coisas. Exatamente, perfeito. O estudo é muito importante, gente. Vamos lá. Algumas pessoas deixam entender ou mesmo procedem como que possuindo um poder mágico, o poder de enfeitiçar. O que se pode pensar a respeito? Não, veja bem, não existe esse poder de enfeitiçar. O que acontece é que determinadas pessoas têm um poder magnético. O magnetismo é uma coisa ainda não bem entendida, mas tem um poder magnético extraordinário. Então, por exemplo, o que a gente faz na hora do passe? São pessoas normais que se reúnem e impõem as mãos, mas Jesus mandou curar através das mãos. Então, quando aplica esse dom espiritual, é impondo as mãos e orando aquela coisa inusitada, porque milagre com a derrogação das leis da natureza não existe. Então, aquele acontecimento excepcional se produz. Mas existem pessoas que têm um magnetismo tão colossal que ele acaba fazendo com que outras pessoas acreditem que ele tem um poder sobrenatural. Por exemplo, vamos citar exemplo na história, mas basta um para a gente ver. São pessoas que geralmente se destacam na política aqui ou em outros países, Perfeito. ou em todo o mundo, ou em toda a história. Mas vejam só, por exemplo, a figura de Hitler. Hitler era um cabo. Ele não foi sargento, cabo. Assumiu o comando e botou o mundo numa guerra. O que ele pregava, embora sendo coisas irracionais, porque é evidente que uma pessoa que pensasse logicamente não poderia aceitar determinados princípios, como, por exemplo, que a raça ariana é melhor do que as outras. Por quê? Né? Aí eu pergunto para você, Einstein era ariano? Não era, judeu. Era judeu. Não é? Então, por que tem essa história de achar que o ariano é o melhor? Já estou provocando a briga exatamente para dizer, não tem nada a ver. Mas essas pessoas vinham dotadas de um magnetismo extraordinário. Assumia a palavra naqueles gritos, aquela coisa, e todo mundo ficava fanatizado pelo magnetismo, que é aquilo que atrai. Então, com aquilo, consegue quase que subjugar, enfeitiçar aquelas pessoas. Perfeito. E aí, então, ocorria esse absurdo que veio a ocorrer, uma Segunda Guerra Mundial, todo mundo acreditando numa situação que logicamente não existe. Às vezes é pregando religiões, tá? Inventa uma religião e pregam coisas Absurdo. Incríveis. Isso. Mas tem pessoas que acreditam. Essas pessoas que acreditam, estão de boa fé, vão resgatar parte dos seus erros seguindo esses ensinamentos errados. Mas é lógico que todo aquele que se julgasse absolutamente errado, mas que, na verdade, conseguisse convencer todo mundo que ele é o único certo no universo de homem, bom, esse aí tem um magnetismo, as pessoas se influenciam e por eles acontecia a de tudo. Quem foi Napoleão? Foi um grande estadista, isso e aquilo. Napoleão botou o mundo inteiro em guerra com o magnetismo que ele tinha extraordinário em cima dos soldados. Estou falando isso. E outras pessoas que fundaram religiões também. Né? Perfeito. Ou algumas pessoas que têm um magnetismo, como aqui no Brasil acontece, alguns dizendo que ele é o próprio Jesus que ressuscitou, isso não tem tanto magnetismo, mas tem gente que acredita. Acredita. Então o magnetismo faz isso com pessoas adoradas como se fossem algo extraordinário criado por Deus. Não, ele tem um magnetismo a mais, é um dom que ele tem, mas não soube utilizá-lo logicamente e adequadamente. Perfeito. Existem espíritos desencarnados que podem subjugar, submeter outros espíritos? Pode. Tem pessoas que realmente têm isso, mas eles fazem isso
repete a pergunta, por favor. Vamos lá. Existem espíritos desencarnados que podem subjugar, submeter outros espíritos? Sim, é o que Jesus nos ensina quando ele expulsa espíritos maus. Tá? Quando até aquela expulsão que Jesus promove, que o pai chega e pede para tirar o espírito vamos dizer assim, um demônio, como eles dizem, um espírito mau. Né? Não uso o nome espírito mau, mas é isso, né? Tirar do filho. Então ele pergunta para aquele filho, que ele joga ele no chão, machuca nas pedras e tudo. E aí Jesus, na sua sabedoria infinita, já olhou para ele, estava vendo tudo, mas é para que os outros entendessem. E Jesus então pergunta a ele, qual é o seu nome? E ele responde, Legião, porque somos muitos. Então aquele indivíduo que estava encarnado deveria ser um endividado de vidas anteriores, tudo indica. Isso. E então ele estava ali sofrendo uma influência extraordinária desse aí, portanto eles estavam subjugados. Logo, a subjugação e a possessão são realidades que acontecem em determinadas pessoas no endividamento, que Deus só vai saber, quando a gente for pesquisar, através do estudo de vidas passadas. Ah, sim, perfeito. Porque isso não acontece por acaso. Não é qualquer um que se deixa dominar, mas alguns deixam. Então, aparentemente, aquele que dominou tem um poder extraordinário. Para obsidiar, tem. Mas ele tem dívida aí no meio. Com certeza. E aí nós lembramos... Agora, para fazer o mal, isoladamente, sem motivo, não. O mal generalizado, não. Para uma determinada pessoa que é inimigo pessoal e que se deixa levar por esse ensinamento ou por essa atitude, aí é outra coisa. Então, aí de Jesus, por exemplo, aquele espírito, quando ele é expulso, na Bíblia diz que ele vai para cima de 30, um monte de porcos, né? Na verdade, não foi bem assim. Não é bem assim. O espírito não entra no corpo de porco, mas com certeza. Então, veja bem, nessa pergunta me lembrei exatamente de um dos livros de André Luiz, me parece que é Missionários da Luz, me parece, tá certo? Onde existe um sujeito chamado Gregório. E o Gregório comandava outros espíritos inferiores. E esse mesmo indivíduo, ele obsediava especificamente um encarnado. Aliás, era uma mulher chamada Margarida. E ela, por quê? Ela cedia a ele uma psicosfera, alguma coisa para que ele pudesse continuar naquele comando. E vai André Luiz e mais 2 outros companheiros tentar dissuadi-lo da situação. Eles são tão incisivos em que Gregório cede. E aí começa todo um processo de retirada do Gregório e de outros mais que já têm a condição de ser levada para um outro local, para ali continuar a sua evolução. E o Gregório estava lá 7 séculos, se não me engano. Imagina só torturando quanto tempo torturando. Era uma cidadela comandada por esse indivíduo. Desse espírito mau. Esse espírito, infelizmente. Mas água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Foi o dia que ele se abriu. A gente fica muito contente com isso. Vamos lá. Existiram pessoas que criaram símbolos e fórmulas para evocar espíritos. Qual o efeito desse ato? Nenhum. Então você acha que, por exemplo, você tendo um símbolo, como o próprio Hitler tinha um símbolo, certo, né? E a suástica, tem algum efeito aquilo sobre as pessoas? É óbvio que não, né? Não tem nenhum efeito, não tem lógica dizer que um símbolo, às vezes é escrito no chão, ou uma frase, ou um nome, isso não tem nenhum efeito. Porém, o problema é a mente da pessoa. Quem acredita que aquele amuleto faz alguma coisa, aí ele então, ele concede uma faixa de poderes para aquilo. Ele mesmo concede, que na verdade não tem nada a ver. Então a gente vê, por exemplo, que muitas vezes um chamado despacho é feito. Tem pessoas que têm terror em mexer naquilo ali. Eu conheço pessoas muito próximas até da família da minha esposa que simplesmente vão até lá,
antes de tirar, faz uma oração, limpa aquela coisa e vai utilizar aquele negócio para fazer comida para dar para terceiros. Questão de critério, nunca teve qualquer problema, lógico, entendeu? tá certo. Nem poderia ser, gente. Então a gente vai resolver um problema sério utilizando os espíritos para ele comer. Poxa vida, não é por aí, né? Não é, com certeza que não. Para quem tem todo aquilo à disposição em qualquer casa que ele entrasse, para que ele faria isso? Não tem sentido. Isso. Às vezes a gente não usa a razão, porque até é bom, é uma desculpa para determinado problema, mas não resolve, claro. Exatamente. Mas aí vem uma outra situação, né, seu Gama? Especificamente, aquele que comanda intui tão fortemente no inferior e ele acaba achando que aquilo vai fazer bem, como no caso da suástica. É, exato. Não é isso? Exato. E tudo... Olha, isso existe em algumas religiões, em algumas filosofias, né? E é impressionante. Até, por exemplo, o sinal da cruz, Jesus não fazia sinal da cruz. Ele morreu na cruz. Mais tarde, eles começaram a ser chamados de que após a morte? Seguidores do crucificado. Do crucificado, né? E só mais tarde, bem mais tarde, um século e tanto depois, quase 2, é que em Antioquia começaram a chamar de cristãos. E o cristianismo tinha que ter um símbolo também para identificar. Perfeito. Então chamou aquilo de cruz. Ora, pelo amor de Deus, porque Jesus morreu na cruz, né? Isso. Então, isso não tem nada a ver, é uma criação humana. A cruz simboliza os ensinamentos de Jesus, sim, é um símbolo, tá? Mas a cruz é considerada por muitas pessoas um amuleto porque Jesus morreu daquela maneira. Ora, a ligação não existe, tá? Isso não é importante. Embora pessoas com capacidade usem a comparação, né? Está levando uma vida crucificada, etc. Olha, isso não é necessário. Deus não nos fez para sofrer, tá? Jesus passou aquele sofrimento que ele tinha que mostrar para nós que nós estamos vivendo, estávamos já vivendo naquela época, no mundo de provas e expiações. Tínhamos que passar por muito sofrimento. Ele não sofreu para pagar os nossos pecados, porque isso seria um absurdo achar que Deus, que pode tudo, através de um filho, tiver que fazer esse filho sofrer até aquele ponto terrível, de uma morte terrível, para nada. Não, quis mostrar o seguinte: nós temos que vencer as coisas erradas através do amor infinito. Esse sentimento, o amor a Deus e ao próximo, né, simbolizado na prática incessante da mais absoluta e desinteressada caridade, isso sim, isso que Jesus quis mostrar. Exatamente. Um exemplo extraordinário. Exatamente. E aí nós vemos exatamente em Mateus capítulo 5 e 6 a base da doutrina espírita. Está ali. No capítulo 6, versículo 43, diz lá assim: amar ao próximo como a si mesmo. Mas antes tem o mais importante: amar a Deus sobre todas as coisas. Claro. Beleza. Vamos lá. Talismãs, símbolos, roupas e outros objetos têm utilidade para obter a ajuda de maus espíritos? É claro que não. Mas ajuda as pessoas impressionáveis, né? Sim. Então, fica tem gente que bota um amuleto, bota o risco no chão, bota nas paredes, anda com aquilo pendurado numa determinada parte do corpo. Gente, são amuletos, mas como é que nós vamos conceder poderes a uma coisa material? É lógico que o senhor Allan Kardec, que era o bom senso encarnado, ao responder uma pergunta dessa, não foi ele que respondeu, mas obter a resposta deve ter raciocinado da mesma maneira, com toda certeza. Como uma coisa material pode conceder poderes se simplesmente é uma coisa material? No entanto, tem pessoas que carregam aquela coisa no bolso, digamos, no trabalho, concedendo determinados poderes psíquicos a algo material que nem apreende aquilo, porque não está dentro da possibilidade dele. Perfeito. É muito curioso como é que as pessoas inseguras, com medo, com ansiedade, com tensão, então essas pessoas transferem esse medo para alguma coisa que lhe dá segurança. Até a própria vela acesa. Exato. Né? Perfeito. Então há pessoas que acendem a vela para iluminar, para que, enfim, iluminar o espírito ou chamar o espírito. Gente,
Mas se ele não tem luz, é aquela luzinha só que ele vai ter, é pouco para ele. A vela não resolve nada. É uma criação humana que satisfaz algumas pessoas que então se sentem seguras quando acendem uma vela para o guia dele. Isso. Mas isso não muda nada. Não tem nenhum poder, pelo amor de Deus. Agora, uma prece sincera, honesta, um ato de caridade feito com muito amor, isso tem um poder extraordinário. Muito grande. Tá? Muito grande, sem dúvida nenhuma. Então, eu tenho visto isso ao longo da minha não pequena vida, atitudes em que a prece e a oração fazem coisas extraordinárias. Agora, a coisa material, porque tem um símbolo na parede, tem esse ou aquele quadro, por favor, favorece a nossa mente, porque o homem é e deve ser considerado como sendo a sua própria mente. Então, é através da mente que ele acredita naquilo. Mas se a gente contesta, ele diz, não, deixa isso para lá, porque isso aí é pessoal. Tá certo, sim. Vamos lá. A força magnética ou a dupla vista que algumas pessoas afirmam ter pode provocar fenômenos? Pode. É muito raro, mas pode, né? Tem determinadas pessoas com poder magnético muito grande, isso a gente não havia. Mas não para prejudicar os semelhantes. Sim. Ele tem poder para ajudar. Perfeito. Tá? Então, algumas pessoas tinham qualidade extraordinária, como aquele americano, Edgar Cayce. Ele tinha poderes extraordinários. Exatamente. Ainda ontem eu li um dos livros a respeito dele lá em casa e estava impressionado como ele detinha poderes extraordinários, citado numa revista que não tem nada a ver, mostrando então que era incrível, que ele curava, tinha aquele poder de curar as pessoas enquanto ele dormia. Ele em estado letárgico ou cataléptico, ele então deitado, as pessoas paravam ao lado dele, ele dizia o que tinha que fazer, aonde tinha que tratar, receitava o remédio, o camarada saía, entrava outro e ia examinar exatamente aquilo que a pessoa nunca tinha visto aquele cidadão. Ele tinha aquele poder para ajudar, para prejudicar, não tinha nada, né? Com certeza. Mas precisamos fazer algum Temos sim, intervalo? temos que fazer mais um intervalo, voltaremos em 1 minuto, até já. As consequências trágicas que o bullying vem provocando não é nenhum filme de terror. O drama é real e as perdas são incalculáveis. Não queira viver este filme de lágrimas e dor. Não haverá final feliz nem para a vítima e muito menos para o agressor. Não seja o vilão dessa história. Estamos de volta com o último bloco do programa Enfoque Espírita, sempre perguntas e respostas. As perguntas é porque nós seguimos o Livro dos Espíritos, obviamente, mas, independente disso, enfocamos um assunto depois, muito depois que o senhor Allan Kardec escreveu o primeiro livro, que é o Livro dos Espíritos, é pura e simplesmente porque a doutrina aos poucos foi se revelando. Como é que isso aconteceu? Só para os nossos telespectadores entenderem melhor. Bom, quando veio o Livro dos Espíritos, a primeira edição, que veio com 501 perguntas só, aí iniciou-se um processo de ampliação e colocação de todos os dados. A segunda edição, em março de 1860, é que então nos trouxe ele com 1019 perguntas e tem algumas subperguntas, tem A, B e C. Bom, então ali está codificada toda a doutrina espírita, que mostra então a extrema racionalidade da doutrina espírita. Por isso, que o que nós fazemos aqui abrange
um espaço maior de tempo, tá? Não somente o que vem no livro dos Espíritos, porque a doutrina espírita não poderia dizer tudo num único momento. É uma questão de evolução, as coisas ainda estão acontecendo. Você imaginaria quando você nasceu de ter um celular na sua mão? Com certeza mas que não. muitas coisas o celular vai trazer hoje de modificações para o mundo. Eu não tenho a menor dúvida. Hoje nós já não se concebe uma criança, gente, do mundo civilizado que não tem o seu celular, tanto que a França acabou de proibir o uso de celular nas escolas. Chegou na escola, tem que deixar o celular ali. Porque tem alguma coisa errada? Não. Faz parte do contexto da pessoa, tá? Perfeito. Então a nossa mente é que manda. Vamos lá ver ele continua. Existem pessoas que afirmam ter o poder de curar pelo simples contato de suas mãos. Que sabemos a respeito? Bom, acabamos de ver aqui a primeira epístola aos Coríntios, capítulo 12, no versículo 7, diz: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E começa logo dizendo o dom de curar. Pois o dom de curar, certamente pela imposição das mãos ou não, esse dom existe. Nós chamamos de mediunidade, a intervenção dos Espíritos. Lá naquela época se dizia que era apenas a imposição das mãos que aí o Senhor ia atender. Tudo bem, é uma questão de terminologia, mas essencialmente é isso aí. Então não tem nada demais. Agora, se exagerarmos isso, por exemplo, não tenho poderes para movimentar, como Jesus disse, se tivesse medo disso ou daquilo, desse ou daquela situação, dizia para o monte: retire-se daqui para lá, e ele se retiraria. Não é nesse nível. Mas nós lembramos aqui, por exemplo, do Arigó, que não era espírita, pelo contrário, era de outra religião que respeitamos profundamente. Mas ele então tinha poderes tão extraordinários que quando os americanos vieram investigá-lo, naquela época, que não era tantas investigações, mas veio naquela época investigá-lo e voltaram dizendo que ele merecia ser considerado como a 8ª maravilha do mundo, pelo que as mãos dele faziam. Não, ela era intermediário de um homem que tinha um magnetismo extraordinário, muito bem assistido pelo mundo espiritual. Perfeito. Porque isso era para o bem. Porque para o mal ele não conseguia fazer nada. E não fazia para o mal mesmo. Com certeza que Agora não. é claro que esse dom não existe para todos no mesmo nível. Então você encontra pessoas que realmente têm o dom de curar, até vêm aviões do exterior para procurar, ou pelo menos vinho, tem o dom de curar sim. De repente perde pelo mau uso. Tá? Sim. E tem pessoas que têm aquilo e vêm a desencarnar, vêm a morrer. E muitas vezes esse dom espiritual é dado sem o contato direto com o espírito. Ele detém esse poder, tá? Para a cura. Para a cura. Para o mal, não. Entendeu? Deixando claro, portanto, que o que se faz ali não é mágica. É realmente a influência de um espírito desencarnado sobre um encarnado. Encarnado, perfeitíssimo. Nossa. Que fazem os desencarnados no mundo... Perdão. Antes disso, nós estamos passando agora para um outro título, das ocupações e missões dos espíritos, tá certo? Sim. Então a pergunta: que fazem os desencarnados no mundo espiritual? E aí tem que pegar toda a série de André Luiz para comentar aqui em uma única pergunta. Isso. Mas foi assim. Quer dizer, quando o Kardec recebeu, colocou uma única pergunta e colocou tudo ali. Mas, na verdade, primeiro, quando a pessoa desencarna, primeiro vamos falar de... não é morte, a morte ocorreu um pouquinho antes. Depois, pode ocorrer até bastante tempo, mas vem a desencarnação, onde ele desliga dos laços físicos, está livre, e ele vai sentir, porém, algumas necessidades estão presas no espírito, como, por exemplo, da fome, da sede, etc., dependendo do tipo de vida que viveu aqui. Então ele vai se reconhecer primeiro como desencarnado, para muita surpresa, desespero de muitos. Depois ele vai começar então a procurar entender a situação dele. Geralmente, eu diria que muitos são atendidos nessa hora, porque começa a orar, vem então o atendimento. Aí ele procura trabalho, que tipo de trabalho? Nossa, se cada um de nós tem um anjo da guarda, que nada mais é do que um espírito desencarnado, que função extraordinária, mas ele vai estudar primeiro para compreender o que é um espírito, e aí depois que ele compreende isso, que ele estuda, que ele sabe que se passaram muitos anos, ele vai reconhecer então que ele tem dívidas a quitar de vidas passadas,
que aquilo ali ele tem que quitar. Junto a quem? Aos seus inimigos. Jesus está dizendo isso, né? E nos ensina isso claramente. Então, que a gente vai retornar. Então, depois disso, em que ele passou já nessa altura décadas, o que vai acontecer? Ele então reencarna no meio dos seus amigos, em princípio, e depois, à medida que a vida se configura, tá, antigos inimigos se reúnem a ele. Porque é assim que funciona. Ou seja, a gente reencarna com pessoa que a gente tem débito para quitar. Seja através da união, através do casamento, seja através de papai com filho. Por isso que Mateus capítulo 10, versículo 36, podemos adaptar e explicar isso. Jesus é tão claro que dizer, os problemas estão dentro da própria família. E ele chega a dizer, né, ficará a filha contra a mãe, o filho contra o pai, a nora contra o sogro, e aí os homens entenderão que o inimigo do homem está dentro da família. Nós vamos encontrar essa realidade, por exemplo, no outro livro, Missionário da Luz, de André Luiz, porque todos os livros têm essa vinculação. Exato. São milhões de vinculações que podem ser apontadas. Nesse caso aí, é de amor, um pelo outro. E aí nós vemos, então, um sofrimento de espírito, que um vai ter que reencarnar, que um matou o outro, etc. Esta vinculação que nós mesmos criamos para nós. Perfeito, perfeitíssimo. É só você verificar as obras de André Luiz. O primeiro livro é O Nosso Lar, já mostra exatamente isso que o seu Gama... Traduzido em dezenas e dezenas de idiomas. E abre, então, um caminho devagar. Primeiro, acordar no mundo espiritual, reconhecer que o mundo é diferente, as suas limitações, o local onde se encontra, o tipo de alimento que vai ter. Ele vai querer conhecer. Enquanto ele não se tornar dócil para conhecer e aprender humilhando-se, ele não vai conseguir nada, porque impor para desencarnado não vai conseguir. Não, exatamente. Então passa angústia, tensões, ansiedade, um verdadeiro princípio de inferno, que não existe inferno para ninguém. Até que ele deixa-se ser socorrido por alguém que ele acha que é um absurdo. Mas no final, para cada um de nós é uma história diferente. É um estágio da evolução. Perfeito, perfeito. Por isso que nós, para bem dizer, o espírito de qualquer um de nós vive permanentemente em dois estágios. E Divaldo Pereira Franco tem insistido nisso. Nada disso que morreu, que vai para a verdadeira vida, coisa nenhuma. Tá? A vida é uma só. Você está encarnado, desencarnou, passou para o mundo espiritual, continua sendo você. Depois, usando outro espermatozoide e outro óvulo, ele vai encarnar. Não é o corpo físico, esse já queimou, já acabou. Já acabou. É a alma que passa pelos dois estados. Então nós sempre vivemos ou no estágio físico ou no estágio espiritual. Sem o corpo. Temos o corpo espiritual. Quando retorna para a Terra, temos o corpo físico. Já que eu falei corpo espiritual, onde está isso? Primeira Epístola aos Coríntios, capítulo 15, São Paulo coloca o título de corpo espiritual, de ressurreição, vai falar de ressurreição lá embaixo, e vai falar de corpo espiritual, versículo 43, 44. E o mais interessante é ele dizer, no versículo 50, o seguinte: a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. É São Paulo que diz que este corpo não vai para o céu. Não sou eu. É São Paulo, está lá, escrito. O que vai é o corpo espiritual. Mais claro do que isso, eu não consigo entender. Mas o pessoal com certeza está entendendo. Não, mas é aí que a doutrina espírita vai entrando nas pessoas, porque é lógico, está tudo escrito ali. Durante muito tempo ficou sepultado por ignorância, porque não tinha escrita naquela época, mas já desde aquela época estava razoavelmente claro. Tanto que São Paulo dá o nome de corpo espiritual. Tá? Perfeitíssimo. Intimamente ligado, isso aí, digamos assim, eu estou projetando, intimamente ligado à mente. Sim. E a mente, que a gente não sabe o que é, ela é tão mais importante do que os demais órgãos do corpo que nós nem sequer conseguimos avaliar. Não tem nada a ver com o cérebro, não está dentro do cérebro. E, no entanto, ela existe, né? Exato. Fazendo coisas extraordinárias. Nós somos, na essência, a nossa própria mente. Mas aonde ela está? Ela é física, em algum ponto? Não. Então, como negar a existência de algo que você sabe que é estudada pelos psicólogos, pelos psiquiatras, mas e aí? Onde ela está?
Perfeito. A pergunta é muito pertinente e naquele livro que eu trouxe algum tempo atrás, Poderes da Mente, da senhora Sueli Caldas Schubert, ela explica exatamente essa relação que o senhor Gama disse. Aonde se encontra? Muito interessante. Esse estudo é absolutamente fascinante para a vida toda. Muito, muito mesmo. Então, os desencarnados estão sempre ocupados? Bom, estão sempre ocupados porque, meu Deus, seria uma punição ficar à toa por toda a eternidade. Nossa, imagina, já é ruim você pensar que vai para o céu e lá vai ficar eternamente vendo Deus trabalhar. Jesus, que punição! Porque quando eu, na minha insignificância, como ser humano, passo o dia inteiro sem ter o que fazer, porque estou doente, parado em cima de uma cama, é um desespero, o tempo não passa. Imagina a gente ficar a eternidade vendo Deus trabalhar, isso é uma tortura inimaginável. Não, a gente precisa de ocupação. André Luiz, esse espírito que editou a série Nosso Lar para Chico Xavier, ou por intermédio do Chico Xavier, então ele nos mostra a alegria que ele teve quando ele pôde procurar trabalho e aceitar. E ele, que era médico na Terra, se apresentou para ser médico com os conhecimentos dele. Aí disseram para ele: calma lá, homem, fica tranquilo, por enquanto você conhece as coisas da Terra. Agora você não estava na... A medicina aqui é outra. Ele estava com um câncer enorme, aqui na altura do abdômen, no estômago, e aí então... o tratamento é a imposição das mãos ali em cima e ele via aquele negócio fechar rapidinho, enquanto que na Terra ele teria, talvez... Silas, que era o enfermeiro, onde eles, depois de desencarnar, ele foi recolhido e foi a um hospital do espaço. Silas ora, impõe as mãos, como o senhor Gama disse, e com a força do pensamento ligado ao astral superior, ao do nosso lar, ele começa a limpar todo o abdômen de André Luiz. É uma surpreso cena, ver o câncer aos poucos desaparecer. Lógico que ficaram ainda alguns resquícios, claro, mas ele já teve uma grande melhora vista especificamente através do livro e do filme. A perfeição disso é que, veja só, o câncer se manifestava no corpo espiritual. No corpo espiritual. Tá? E não no corpo físico. O corpo físico já tinha ido para o buraco. Exatamente. Então era no corpo espiritual, portanto, que o câncer é uma doença psíquica em grande parte. Ela está gravada também no corpo espiritual. Por isso a dificuldade de cura para ela, entendeu? Exato. É necessário que a gente domine a nossa mente. E como é difícil esse trabalho. Com certeza que é. E automaticamente, você mudando seus hábitos para o bem, vai diminuir a carga em cima do corpo espiritual, que um dia vai ter que refletir no corpo físico. Evidente. Não é isso que nós queremos, ok? Vamos lá. Existem desencarnados que nada fazem, ficando ociosos? Bom, em alguns casos eles ficam realmente ociosos, tá? Porque é o estágio que ele ainda se encontra, aguardando uma oportunidade. Ele ainda é um espírito tão primitivo, vamos dizer assim, inferior a um selvagem, nas primeiras encarnações, que então ele fica ocioso mesmo. Ele ainda não fez o mal e também não tem motivo para colher o bem que ele ainda não plantou. Então, o que acontece? Nesse caso, ele então fica ocioso por algum tempo, porque a mente dele não aceitaria nada ainda mais importante. Certo? Então, se você pegar determinadas pessoas que estão ociosas aí, aqui, no plano encarnado, e disser para ele, ó, nós tem ali um programa de TV falando sobre, vamos dizer, a evolução da ciência da astronáutica, ele vai até lá para ver? Não está interessado naquilo. Não, com certeza. O estágio espiritual dele a gente tem que respeitar. Mas isso é transitório, faz parte da evolução. Perfeito. Então,
Existem espíritos que ficam ligados com os trabalhos e ou tarefas que executamos? Que fazem então? Tem fome? Olha, a fome, no princípio, é uma realidade. No livro Voltei, esse livro Voltei é do nosso irmão... Irmão X? Não é do irmão X, não, eu volto já. Então, no livro Voltei, na verdade, isso aí era um... Vamos primeiro falar do autor dele. Isso. O autor dele era um espírito muito vinculado à Federação Espírita Brasileira e ele achava que por isso que ele estaria muito bem no mundo espiritual. Ele era um indivíduo que veio para os Estados Unidos, dos Estados Unidos veio para o Brasil. Aqui ele representava uma grande empresa americana, que naquela época tocava disco, aquela coisa, era aquilo que vendia. Ele ficou muito rico, ajudava muita gente, e quando ele desencarnou, ele achou que tinha todos esses méritos. Gente, mas ele não tinha evolução ainda, né? Então, ele escreveu esse livro, que é muito interessante, mostrando que o estágio que cada um de nós passa de acordo com a mente. Ele, apesar de ser um homem bom e queria ajudar os outros, ainda faltava muito conhecimento nele. E o espírito tem que evoluir em conhecimento e em moral. E às vezes passa até necessidades de fome, tudo, até acordar para a realidade. Ele que ajudava tanta gente. Por isso, logo que ele desencarnou, ele procurou escrever um livro junto ao Chico. Ele era espírita, mas não tinha assimilado a coisa dentro dele ainda. E então, o que aconteceu? Ele procurou o Chico e recebeu a resposta dos espíritos, dizendo, peraí, por enquanto não dá não. Depois, então, ele, quer dizer, escreve um livro chamado Voltei para mostrar a realidade que ele encontrou. Se a gente lê o livro Nosso Lar e o livro Voltei, a gente tem uma concepção bem exata do que falamos no programa aqui. Perfeito. Só que o nosso tempo acabou. Infelizmente. Então, vamos fazer o nosso trabalho restante. Perfeito. Aí. Então, pessoal, o programa Enfoque Espírita é às quartas-feiras às 10 horas ao vivo, reprises às quintas-feiras às 17 horas, aos sábados às 18 horas e às terças-feiras às 17 horas. Lembrando que tenhamos que manter pela vida o amor a Deus, a Jesus e ao próximo, pedindo o maior dos dons, o amor. Tenhamos paz. O Chico, já que estamos em cima da hora, tinha uma frase maravilhosa que nós erguemos aqui e insistimos sempre para concluir o programa, porque a vida é assim mesmo. Dizia o Chico, embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. TVC 16. Aqui você se vê. O Forte da Casa traz para você a Kennedy Gesso, uma empresa de mais de 28 anos de mercado, além de charme, elegância no acabamento, muita rapidez na entrega. A Kennedy Gesso é uma empresa que traz os melhores profissionais, os mais qualificados, e é uma empresa que trabalha para entregar sua obra rápido. Nós temos também como todo tipo de decorações, temos um arquiteto aqui para estar te ajudando nas suas dúvidas. Rebaixamentos, decoração. Exatamente, todo tipo de decoração em gesso. A Kennedy Gesso traz uma novidade que só tem aqui. É uma construção rápida, a economia do tempo de obra é 70% mais prático. É um produto termoacústico, é o dobro da resistência do tijolo convencional. Então o preço do Blocon compensa, você economiza na sua construção 70%. Exatamente. É um produto mais leve, mais seguro e mais econômico. Kennedy Gesso, Rua Quissamã, número 241. 2246-4697. Galera, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é Aurélio Lamela. Eu vim aqui fazer esse vídeo, né, cara? Que, pô, graças a Deus tá chegando a exposição agropecuária. Dia 1º de maio vai começar todas aquelas festas, aqueles brinquedos caríssimos e tudo mais que existe na nossa exposição agropecuária.
com uma licitação enorme, com valores muito grandes de investimento, enquanto a gente fica feliz da vida. Mas falando sério agora, galera, como eu já disse, eu sou Aurélio Lamela, a gente está aqui no bairro, nosso primeiro vídeo foi no Quitandinha e nós estamos hoje em outro extremo da cidade. Nós estamos aqui hoje na Sargento Boening para mostrar para vocês mais um desleixo no outro extremo da cidade, sendo que não foi o Quitandinha todo, nós só mostramos a Rua Amazonas. E hoje nós vamos mostrar aqui para vocês na Sargento Boening os problemas que eles estão aqui passando no bairro, na Rua dos Eucaliptos, Sargento Boening. E só para começar o vídeo, logo aqui no começo, eu vou mostrar para vocês o quanto tempo o serviço de entulho não passa aqui nesse bairro.